This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra contar uma história daquelas enigmáticas. Sim, tentem adivinhar aí. Quem é ela? Mariana, não, sério. Olha, gente, pra mim tá bem na cara, mas a Mari disse que não. Luísa, que também trabalha com a gente, nem entendeu. Ela falou, gente, de quem vocês estão falando? Quem mais seria? Então vamos com a Bruna. Bruna, ela passou por muita violência, assim. Com certeza. Enquanto criança. Ela viveu ali com a madrasta, ela nasceu, mas o pai dela era completamente ausente. Omisso. Não Negligenciando totalmente ela. Totalmente. E assim, ele se casou com a madrasta dela e colocou a Bruna totalmente sobre os Responsabilidade, cuidados, né? sobre os cuidados da madrasta. E parece que essa madrasta também não era, assim, muito legal com a Bruna. Aí a gente não sabe se é uma questão de caráter, personalidade dessa madrasta. Se há um processo também que impacta o caráter e personalidade, que é social, que coloca as mulheres... A gente vê isso muito. Madrastas, que horrível. Madrastas sendo realmente violentas com as filhas meninas, tendo relações de rivalidade mesmo, competição. Sim. E isso foi, assim, foi trazido, né? Que ela sempre esteve nesse lugar de competir com a Bruna, assim, pra ser quem que era a mais amada por aquele pai. E aquele pai que também era totalmente ausente enquanto pai e enquanto marido. Sim. Acho que isso é até importante, assim, colocar. Ele era completamente, assim... Ausente, sim. É. E eu acho que é interessante também falar que essa rivalidade de quem seria mais amada estava ligada à beleza. Sim. O amor à beleza. Completamente. E é uma coisa, né, essa questão estética é muito pontuada pela Bruna. Ela fala que tipo, realmente é uma coisa que coloca, mas ela é a bonitinha, ela é a tananã, e não enxergam as outras, a Bruna, né, inteira. Sim. Enquanto, no caso, ali enquanto menino, depois enquanto mulher. E hoje Bruna tem 17 anos, né? 17. Ainda não é adulta. E, assim, desde os 14, pelo que eu entendi da história dela, desde os 14 que essa questão estética dela começa a ser um ponto, assim, de muito conflito. Sim. E chegou ao ponto que a madrasta realmente a expulsou de casa e colocou ela como sendo, assim, completamente culpabilizada de seduzir um homem adulto. Isso é uma coisa importante a ser falado, né? Até porque ela era menor de idade 14 anos. e deveria estar sendo cuidada Sim, por adultos responsáveis. sim. E aí a madrasta trouxe isso, que ela tinha seduzido aquele homem adulto pra dentro de casa. E que ela deveria ser expulsa por conta disso, né? E isso acontece muito, tá? Das mulheres, meninas serem culpadas por uma violência que sofreram, serem vítimas e serem culpadas por isso. Sim. Se a gente pensar na nossa realidade de hoje em dia, quantas meninas que não são totalmente assediadas no meio da rua, e aí existe aquela fala, né, extremamente violenta de, mas você também pediu, né? Mas olha a roupa que você tá usando, olha. E assim, independente da roupa que estiver usando, é uma violência e ela tá ali no lugar de vítima. Sim, sim. E há um lugar também pra gente como mulher de vergonha. Sim. Então a gente tem que ter vergonha de ser violada por esses caras. Parece que tudo recai sobre nós, sendo que, de novo, que a gente deveria ter sido cuidado. Ainda mais, volto a dizer, uma menina menor de idade. Exato. E aí, neste momento, depois que ela é expulsa de casa, os tios, eles a adotam, né? Começam a criá-la, mas essa adoção também tem alguns aspectos. Sim. Porque eles colocam ela dentro de casa, mas colocam em cima dela também uma responsabilidade gigantesca de cuidar de todos os tios. Sim. E vários tios, com várias personalidades diferentes, com várias demandas diferentes. Sim. Enfim, pessoas adultas. E é trazido por ela que, assim, são homens adultos que não fazem o mínimo dentro de casa e colocam tudo na conta dela. Então, chega em casa, espalha a roupa, joga sapato e deixa toda a louça suja. E podem ser grosseiros, e podem ser, né? Podem usar de todos esses aspectos sobre ela
que ela tem que se manter calada, se manter boazinha, cuidar. E esse cuidar, acho que é importante dizer, é um cuidado em vários aspectos, menos na parte de prover. Sim. Né? Exato. Então, organizar as marmitas dos caras pro trabalho. Tem que conseguir deixar a casa limpinha para quando eles voltarem. Ter jantar quando eles voltarem também. E a repercussão disso, né? E se não tiver, qual é o impacto disso? Porque ela sente muito medo de ser colocada também pra fora de casa e não ter onde ela morar. Sim. Então, assim, e lembrando mais uma vez que ela é uma menina, Sim. né? Então, assim, o quanto que isso não é uma carga pesada, assim mesmo, pra ela, enquanto uma garota tá carregando, e os estudos dela, ela traz isso, que a vida dela, enquanto pessoa, é totalmente deixada de lado por conta dessa sensação de ter que ter um lugar, né? Dessa ideia de que se qualquer erro que ela cometa, se isso for um erro, né? Ainda tem isso. Sim. Mas qualquer falta dela ser colocada em xeque pra ela ser expulsa de novo. E nesses vínculos todos que ela vai criando, eu percebo que ela vai perdendo a compreensão de quem ela é. Porque como ela tinha que se encaixar para agradar e não ser culpada pelas coisas na casa do pai, né? É a mesma coisa que acontece nessa outra casa com os tios. Então, é uma relação em que ela vive com medo e tentando não ser culpada. Vive na busca por agradar. Sim. Mas olhando pra história dela, é compreensível esse medo, que esse medo exista. Porque quantas vezes ela não foi abandonada? E assim, o pai, ainda quando ele não tinha sido omisso nessa situação de a expulsá-la, ele ainda não estava presente. Sim. Então, houve um abandono, por mais que não tenha sido físico, mas afetivo, emocional, de cuidado, de carinho. Exato. Então, assim, essas histórias perpassam muitos abandonos, perpassam essa questão dela ser deixada de lado muitas vezes. Então, esse sentimento dela é totalmente válido, né? Sim. E a partir do que você foi trazendo, Mariana, será que as pessoas entenderam de quem estamos falando? Aqui, tipo aquela The Masked Singer, sabe? Sim. Quem é você? Quem é que a gente tá falando? Quem é ela? Gente, eu acho que essa história tava bem na cara. E era que você cortou a parte dos 7 tios que você tinha escrito. Sim. Eu coloquei muitos tios. Eu acho que agora está bem na cara que estamos falando de Bruna de Neve. Famosa Branca de Neve. Famosa. Ela tá aí, gente. A gente fez essas modificações. E de fato, né, a personagem, quando eu fui montar a história, eu até dei uma olhada e realmente, quando eles criaram essa história da Branca de Neve, a ideia é que ela tivesse realmente 14 anos. E aí eu fiquei, sim. E aí eu fiquei assim... O quê? Mentira. Juro. Jura mesmo? Juro. E aí eu fiquei assim... Mas ela cuida de 7 caras anões, o que está acontecendo? E o príncipe chegou lá, tipo, literalmente, porque no começo do filme é assim, né? Ele é meio que encantado pela voz dela. Aí chega, eles se olham. Ah, é verdade, que eles ficam assim, ela fica lá cantando. Sim, e eles se olham e vem o reflexo no poço. Sim, E esse aí... príncipe, ele fica a história toda procurando ela. Sim. E tipo assim, literalmente é a cantoria dela e a beleza, e aí pronto. Não conhece, ela não conhece ele. E sabe o que eu ia falar? Por isso que eu queria vir pra história real. A história real é ótima, né? A história da Branca de Neve. O quanto que ela não aprendeu sobre confiança. Sim. E que isso fez ela aceitar aquelas maçãs, por exemplo. Gente, ela não sabe, ela não tem filtro de que é confiar em alguém. Sim, ela literalmente aceitou tudo. Ela aceita tudo. Ela é culpada por tudo, ela tem que aceitar as coisas que estão acontecendo. Então ela, uma velha bruxa aparece, o que também é bem problemático, porque, né, quem é malvada vestem ela daquela forma. Sim. E bruxas são sempre caracterizadas dessa maneira, porque é como se a gente tivesse que temer, sendo que as bruxas, na verdade, na nossa história, né, realidade aqui, nada mais eram do que mulheres sábias. Que estavam ali tentando cuidar de si, cuidar de outras mulheres. Passar conhecimento. Exato. E aí elas sempre são tratadas como narigão, uma coisa meio tenebrosa. E a madrasta também, quem é a má também é a madrasta. Eu acho que também tem um lugar muito feio aí dessa história, que eu não gosto, me incomoda, de várias histórias que colocam sempre a madrasta como uma pessoa má. Sim.
Ok, sabemos que existem coisas. Mas o cara, esse pai que deveria ser o responsável, não é responsável por nada. Mas ninguém culpa. Exato. E assim, esse lugar do espelho, né? Que eu pensei no pai como sendo esse espelho. Você pensou é ele, o espelho? Sim. O pai? Sim. Mentira. Sim. Mentira. Sim. Você sabia disso, Marcos? Não. Eu achava que era um... Não, mas que eu criei aqui na história. Ah, tá. Eu achava que era história real. Meu Não. Deus. O plot espelho twist. meu é o pai. É isso? Não, na história que eu criei Ah, aqui na minha cabeça. E aí, eu coloquei ele como esse lugar do pai, porque, assim, em diversos momentos... Ué, mas a ele- Branca de Neve não tem pai? Não, mas é o espelho, entendeu? Gente, mas eu achava que o pai dela existia, só que ele era um grande... Ela foi cuidada pela madrasta a vida toda. Tipo assim, ela existe... É porque tem muitos furos nessa história, tipo assim... Porque, por exemplo... Gente, a- agora eu tô assim, ó. Que mecanismo. Sim, porque, tipo, ela é meio que era uma mulher que morava... Uma mulher não, uma menina, né? Que morava numa vila. E que a rainha má, que no caso a rainha, era, tipo, a cuidadora daquela sociedade. E aí, quando descobriu que ela era mais bonita, aí ela foi lá, vou matá-la. Quer dizer, matá-la não, ela colocou, né? Agora ela sim. foi matar. Mas... E aí o cara não conseguiu matar, né? Foi. E aí, tipo, ela aí não conseguiu matar e fala, fuja para a floresta. Gente, eu tô chocada agora que eu tô lembrando da história. Mariana, você me deu... Eu fiquei gaslightada aqui. Eu não lembrava que ela era rainha má. Eu lembrava que ela era madrasta mesmo. É a rainha má. Esquece tudo que eu falei, Marcos. Vocês vão desconsiderar tudo que eu falei porque a Mariana me gaslightou. Não, mas é uma discussão importante. Sim. Porque essa questão da rivalidade foi muito colocada, Foi, né? foi. Entre as duas. Foi. E é uma coisa que é muito reproduzida ainda, né? No dia de hoje, essa ideia de madrasta e enteada serem uma relação muito conflituosa. E mais uma vez aquela ideia de um homem sendo colocado como objeto de amor pra competição. E eu fiquei pensando nisso que você tá trazendo agora, assim, não só na questão madrasta e enteada, mas porque a rainha má, essa rainha, ela era uma mulher muito mais velha do que a Branca de Neve, né? Sim. Isso é total a prateleira do amor. Sim. Porque aí ela começou a se ver nesse espaço de estou perdendo o meu lugar. Tem uma mina mais nova chegando. Sim. E eu acho que é importante dizer, sempre existirão pessoas mais novas que a gente. Sim. E também é um lugar de cuidado, porque, voltamos a dizer, ela tinha 14 anos. E a nossa sociedade valoriza muito uma beleza jovial. E o quanto que isso não perpassa muito uma sociedade de pedofilia. Sim. É uma realidade, né? Quantas... Sim. Eu até tava... Uma vez eu... Não sei se foi no Instagram. Não sei, mas colocaram uma reflexão, assim, de quantas vezes nós somos assediadas quando a gente é mais nova e depois quando vira adulta, assim. Muito diferente. Muito diferente, gente. E quando eu parei pra pensar nisso, assim, realmente me assustou, porque causa muito espanto, assim, Sim. porque realmente quando eu era mais nova, assim, né, começo da adolescência, é absurdo, assim, absurdo. E a gente é muito mais vulnerável. Sim. E é absurdo pensar que homens adultos são predadores de meninas novas a ponto disso. De ver, porque é isso, ninguém é besta. Se vê e se faz isso de propósito. É muito violento. E eu acho que a gente está trazendo isso, né, da Branca de Neve. Toda a história da Branca de Neve é bem violenta. Até a forma como a história dela é escrita. Sim. A história dela é escrita como ela uma grande... nada. Ela só é bonita. Sim. E assim, eu acho que ali quem a gente consegue observar melhor as características são os Anões. Que cada um tem... Sua personalidade. Exato. Mas ela é completamente apagada, assim, tanto que não existe tudo aceita, é aquilo. né? Ela aceita tudo e é culpada por tudo. Lindo. Sim. É ótimo para outras pessoas. Pois é. Menos pra ela. E assim, os anões mesmo, assim, se eles fossem pessoas más, como estaria a Branca de Neve? Por ter confiado em Porque 7 literalmente homens. entrou. Ela só entrou e dormiu. Exato. Ela entrou na casa, arrumou tudo, detalhe, arrumou absolutamente tudo e dormiu. Sim. E sabendo que tinha muitas pessoas ali. Então, assim, é um lugar, assim, muito perigoso mesmo. E o que fala essa história, será, assim, pra gente, quando a gente aprende como criança? A gente pode confiar em todo mundo ou não pode confiar em todo mundo? Eu pensei aqui agora. A gente não confia nas mulheres. Mas nos homens podemos confiar. Putz. Acabei de pensar isso, gente, coisa da minha cabeça. Não sei se é.
Mas porque Caraca, a única né? pessoa que ela não podia ter confiado, então, era na rainha. Na rainha. Porque o cara que foi mandado ela matar, salvou ela, ele é muito bonzinho, né? O príncipe foi lá pra salvar a história dela. Os anões foram lá pra salvar ela. Muito bom. A gente é sempre colocada como uma pessoa má, como uma pessoa que tem que ser... que é boazinha até demais. A gente tem dois extremos, né? Hoje é isso também. Como Dois mulheres, temos lugares. dois lugares. Ou a da boazinha, maravilhosa. Aceita tudo. Ou a gente é a boazinha, que aceita tudo, que é maravilhosa, que cuida, que ama, etc. Ou a gente é a pessoa muito má. Nossa, faz muito sentido, Bia. Eu Eu nem tô tinha pensado assim. nisso. Sim, caraca. Porque, cara, é literalmente isso. E assim... E nada disso é explícito. A gente tá tendo que ficar pensando e conversando várias vezes. Sim. Mas isso, quando a gente vê quando criança, a gente pode até não tipo assim, nossa, eu vou sair reproduzindo isso. Mas ficam coisas nossas aí. Sim. E esse lugar também de, acho que redenção também, porque todos os personagens homens que estavam ali, ainda quando era, enfim, uma figura mais grosseira, ou mesmo ruim mesmo de matar a Branca de Neve, ai, apaziguei, estou salvo. Como eu sou bom. Como eu sou bom por não matar. E aquilo, né? Que é famoso, é apenas um garoto de 40 anos. Sim. Então esse lugar é muito repercutido, né? Muito reproduzido assim mesmo. Então, eu espero que vocês tenham aí também, né, gente? Ou não, vocês podem falar assim, nossa, nada a ver, viajaram na maionese. Como eu viajei aqui achando que a minha mãe era madrasta. Mas, independente disso, espero que vocês deem um like. Sim. Ative o sininho. Compartilhem, tá? E deixem lá as avaliações, isso é muito importante pra gente. E sigam a gente no nosso @pod.mulherdevoz, que lá a gente sempre tá postando trechos e posts analisando outras coisas que normalmente são bem polêmicos, assim como essas histórias aqui que a Mari traz, porque só que quem é cancelada sou eu. Mas não vamos entrar em rivalidade, eu e Mariana aqui, né, Mari? Sim. Tô brincando, mas a galera sente quando essas histórias aparecem, Ainda mais que Branca de Neve, se eu não me engano, foi a primeira história, né? Foi. Das princesas, assim. Ai, sim. Então, vamos ver o que vai sair por aí. Fiquem de olho lá na minha rede social também, @psi.bianca. E Mariana está com um @ novo. Na verdade, já faz um tempinho, só que o Marcos não atualizou. Então, @psi.marilima. sigam também lá, que ela está compartilhando várias coisas importantes sobre sexualidade. E se você ouviu já aquele episódio sobre sexualidade aqui nesse podcast, você saberá. Mariana ensina bastante. E lá ela está ensinando também. Sim, e acho que é importante também a gente trazer isso. Esse é um espaço compartilhado, então podem mandar as histórias de vocês, as histórias que vocês querem que a gente fale sobre também, porque a gente coloca algumas modificações. A Mari ficou aqui. Mariana, a gente tá confundindo os ouvintes. As ouvintes, enfim. Mas é isso. Então mandem pra gente no mv.mulherdevoz@gmail.com ou nos nossos Instagrams. Estamos também abertos lá na DM pra vocês mandarem. Tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau.